6h30 nós estamos recebendo o deputado federal e presidente estadual do Republicanos, Aloysio Mendes, aqui conosco no Ponto Final. Deputado, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de estar conosco aqui nessa edição do programa. É um prazer para mim, Rodrigo, estar aqui inaugurando aqui para mim, pelo menos, o novo programa, o novo estúdio, a nova frequência. E é sempre um prazer estar aqui debatendo em alto nível com vocês. Seja bem-vindo aqui à nossa nova casa, Mirante News FM 104,1. Bom, deputado Aloysio, a gente vai começar aqui nossa conversa sempre aí puxando a pauta da segurança pública, que o senhor é um defensor, né, inclusive foi secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão. E eu queria debater com o senhor, logo no começo aqui do programa, a informação que foi liberada pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que a nossa capital e também Timon está nesse levantamento que aponta registro de roubo de celular no Brasil. A gente iniciou essa edição do Ponto Final tratando sobre esse tema e a gente sabe que esse tipo de crime, às vezes considerado menor, ele traz um impacto para a sociedade, principalmente para a classe trabalhadora, que acorda cedo, vai trabalhar e está transitando na via pública e tem um celular subtraído, né? Como a gente pode fazer para esse tipo de registro cessar? Olha, Rodrigo, muito boa a sua pergunta, e realmente esse é um tipo de crime que incomoda muito a sociedade, né? Primeiro que hoje o telefone celular virou um instrumento de trabalho, né? Hoje a gente não consegue se imaginar sem o celular. Eu até brinco que às vezes você sai de casa e esquece o celular, você não consegue sair do elevador sem ter que voltar. Agora, às vezes você pode até sair de roupa e não sente tanta falta, né? Sim. Virou um instrumento realmente hoje que é imprescindível. E mais do que isso, como você disse, às vezes um trabalhador, um estudante, as pessoas se endividam para comprar um bom celular e tal, e hoje a insegurança com relação a isso é muito grande. É uma coisa que tem impactado a sensação de segurança da nossa população, não só maranhense, mas brasileira. E aqui eu faço aqui um registro muito importante. O governo do estado do Piauí, a Secretaria de Segurança do Piauí, outro dia foi até motivo de uma matéria nacional, ela tem um trabalho muito forte na forma de coibir esse tipo de crime. Primeiro, para alguém roubar tem que ter alguém que compre, né? Você tem que primeiro coibir o atravessador, aquela pessoa que recebe o telefone, porque se não tiver quem compre um telefone roubado, não vai ter quem roube, né? E segundo, as operadoras de celular também instalaram agora um novo sistema que você, se tiver um telefone furtado, você comunica imediatamente, aquele telefone deixa de funcionar. Então são instrumentos que estão à disposição da população hoje, mas o que eu acho mais importante hoje é a gente enfrentar a questão de segurança pública com muita preocupação. Há muitos anos no Brasil, Rodrigo, a segurança pública é o problema que mais afeta a nossa sociedade. Qualquer pesquisa que se faça hoje, antigamente era saúde, algumas vezes educação, saneamento, mas hoje eu tive acesso a uma pesquisa do Ministério da Justiça feita no início do ano. O que mais incomoda o cidadão brasileiro hoje é a insegurança, independente do estado. Alguns estados com indicativo um pouco melhor, outros com indicativo bem ruim, e o Maranhão está aí na média, né? Mas a gente precisa entender que segurança pública hoje é uma prioridade, como sempre foi. E nós temos vários governos que têm se sucedido nesse discurso que vão tratar segurança pública como prioridade e nunca foi tratado, né? Então eu acho que está na hora da sociedade cobrar ações mais efetivas com relação à segurança pública, que no Brasil ainda é uma situação de calamidade pública. Nós melhoramos nos últimos anos alguns indicativos, como homicídios, mas nós ainda somos o 5º país com a mais alta taxa de homicídio por habitante e que não podemos continuar suplantando e superando essas metas. E essa discussão também está presente na Câmara dos Deputados, né? Principalmente na Comissão de Segurança Pública. Recentemente, né, antes desse processo eleitoral, antes também do período de licença, o senhor estava também na comissão. Além desse tema de furtos, de roubos, o que mais está sendo tratado lá e que precisa resolver de forma efetiva, com o interesse das autoridades a nível do executivo, é claro, para que a gente dê um start na condução correta da segurança pública no Brasil? Rodrigo, eu acho que primeiro que o modelo de segurança pública no Brasil está ultrapassado. Para você ver, nós temos alguns instrumentos que funcionam hoje no nosso sistema de segurança pública nacional que só existem em 5 países do mundo, por exemplo, o inquérito policial, a formatação das nossas polícias, a formação dos nossos policiais. Nós temos no Brasil uma coisa que é diferente do mundo todo. Em todas as polícias do mundo, você ascende aos postos mais altos por mérito, a meritocracia. No Brasil, não. Você parte dos policiais entram para o concurso público num cargo intermediário, outros já entram num cargo elevado, sem muitas vezes experiência. Então, acho que a gente precisa discutir um modelo de segurança pública no Brasil que não funciona. Está provado que não funciona. Segundo, investimentos.
não é só injetar recursos públicos na segurança que vai fazer ela melhorar. Tem que ser injetado recurso público onde é necessário. Formação, capacitação. A nossa polícia ela carece muito de uma formação mais adequada, né? Nós temos grandes policiais, guerreiros que estão aí no dia a dia na labuta diária. Muitos saem de casa sem saber se voltam. Mas esse policial foi devidamente treinado, foi devidamente capacitado para esse tipo de ação, né? Outra coisa, a sociedade brasileira precisa entender que o policial, o servidor da segurança pública é um parceiro, é um companheiro. Muitas vezes a gente olha e observa o nosso policial como um adversário, como alguém que a sociedade não aceita. E esse conceito precisa mudar também, né? Mas isso só vai mudar na hora que nós tivermos uma polícia mais preparada, mais equipada e mais respeitada. Eu acho que é um conjunto de coisas que precisa mudar. Nós temos dados hoje muito preocupantes, por exemplo, o número de feminicídios no Brasil tem aumentado assustadoramente. Ano após ano, nós tivemos a Lei Maria da Penha, nós temos uma série de... Mas alguma coisa precisa ser feita, porque com todos esses instrumentos à disposição hoje, o crime de feminicídio é um crime que cresce todo ano de forma exponencial. O crime de pedofilia também, que é um dos crimes que mais impactam, que mais aviltam a sociedade brasileira, também tem aumentado nos últimos anos. E são dois temas que a Comissão de Segurança Pública tem se debruçado muito. Eu, por exemplo, tive 2 projetos aprovados esse ano, e tenho muito orgulho disso, de projetos que visam combater esse tipo de crime. Por exemplo, eu tenho um projeto que foi aprovado, que é o Cadastro Nacional de Pedófilos, que é um instrumento que tem em todos os países do mundo e o Brasil não tinha. Quer dizer, você, num simples clique no computador, vai saber todas aquelas pessoas que foram condenadas por pedofilia. Isso é muito importante, porque você vai saber quem é a pessoa. Muitas vezes você trabalha com uma pessoa dessa, essa pessoa é contratada, vai trabalhar, por exemplo, numa escola, e as pessoas não têm consciência disso, né? Então, o Cadastro Nacional de Pedófilos vai dar aos pais, mães, a todos os brasileiros, acesso rápido àquelas pessoas que foram condenadas por pedofilia. Algo bem similar como a gente observou o cadastro das pessoas condenadas por violência contra a mulher também. Exatamente, né? Que já existe ele. E agora também aprovei um projeto muito importante, que é a disposição de você monitorar eletronicamente os agressores de mulheres. Porque hoje nós temos as medidas protetivas e que têm se mostrado ineficientes. Muitas vezes a pessoa tem uma medida protetiva contra o seu agressor e é morta por ele, porque ela não tem nenhum outro instrumento. A justiça determina que ele fique afastado da vítima e ele não cumpre. Então, com esse meu projeto, vai ser possível você monitorar eletronicamente o agressor através de uma tornozeleira, e ele, desde que se aproxime a 300 ou 500 metros, o que for decidido pela justiça, essa pessoa vai ser avisada por um dispositivo que ela vai ter, um bipzinho, de que aquele agressor passou da barreira e pode acionar a polícia, acionar uma pessoa próxima a ela. É mais um instrumento para a gente tentar coibir esse aumento brutal dos crimes contra as mulheres, que nós não podemos permitir que continue crescendo. Outro dado que chama a atenção é a questão do número de morte de policiais em operações, né? Sejam elas da Polícia Militar, entre outros agentes de segurança também. E muitas pessoas ficam indignadas quando um policial morre e até às vezes chegam a dizer: nossa, esse policial estava a trabalho, ele veio a falecer, foi executado e não se teve uma repercussão tão grande. Parece que ele foi só mais um nesse grão, foi só mais um grão de areia nessa praia enorme desse tipo de registro. Mas as pessoas realmente ficam preocupadas porque é uma pessoa que está buscando trazer segurança e, por conta desse combate ao crime organizado, acaba perdendo a vida. E recentemente foi aprovada na Comissão Pública e Combate ao Crime Organizado esse projeto de lei que institui a Campanha Nacional de Combate à Violência contra Policiais, né, doutor? Rodrigo, é muito importante. Eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil durante 2 anos, Sim. fazendo cursos, e eu vi, quando morre um policial, onde eu morei no Canadá ou nos Estados Unidos, a comoção social na sociedade, né? Eu tive a oportunidade de ver, quando eu morava no Canadá, houve uma morte de um policial. Há 3 anos não morria um policial na cidade de Montreal. E houve o falecimento de um policial num confronto. A cidade praticamente parou para prestar homenagem àquele policial, que é visto lá fora como um grande parceiro da sociedade, né? No Brasil, nós temos um dos maiores índices de mortes de policiais do mundo e muitas vezes isso passa despercebido. Muito pelo contrário, às vezes você dá muito mais repercussão à morte de um criminoso do que à morte de um policial. Isso eu chamo de inversão de valores. Talvez a função de policial, a profissão de policial, é a única profissão onde você sai de casa todo dia sem saber se volta, né? E a sociedade precisa valorizar isso. É preciso entender que quando morre um policial,
a sociedade está sendo afrontada como um todo, não é só o sistema de segurança pública. O policial é um profissional, é um servidor público que está ali para defender a sociedade. Quando ele é morto no cumprimento do seu serviço, e muitas vezes, o que é mais grave ainda, Rodrigo, quando ele é identificado na rua durante um assalto, mesmo não estando em serviço, ele é executado sumariamente. Nós tivemos agora, 2 dias atrás, um sargento da Polícia Militar de São Paulo que foi parado, foram roubar a motocicleta dele, outro crime que tem aumentado muito no estado de São Paulo e no Brasil também, e quando ele foi identificado como policial, ele foi executado barbaramente, só pela função de ser policial. E a gente não vê uma comoção social com relação a isso. Então, o que a Comissão de Segurança Pública fez foi isso, é aprovar um projeto de lei que visa a valorização do profissional da segurança pública. Porque quando você valoriza o profissional de segurança pública, você está fortalecendo a sociedade. E isso é importantíssimo para que o brasileiro entenda que quando morre um policial, a sociedade está sendo afrontada. Tem também esse projeto que cria o Programa Nacional de Prevenção e Combate à Vitimização dos Profissionais de Segurança Pública e de Defesa Social, que também recentemente foi aprovado, né, deputado? Nós temos hoje um dos maiores índices de suicídio no mundo entre as nossas forças policiais. Eu outro dia estava tendo acesso a uma estatística da Polícia Federal, ela é entre as instituições de segurança pública que apresenta o maior índice de suicídios. O que quer dizer isso? Quando um policial tira a sua vida é porque alguma coisa não está funcionando dentro da sua instituição. Ou a sociedade não está reconhecendo aquele trabalho, ou a sua instituição não está reconhecendo, não está amparando aquele policial. Então essa campanha também visa justamente isso, a valorização interna dentro das instituições e um acolhimento melhor aos nossos profissionais de segurança pública. Porque quando você não tem o reconhecimento dentro da sua instituição e dentro da sociedade, o que nós temos visto hoje é uma falta de reconhecimento da sociedade ao trabalho policial. A gente vê muitas vezes matérias jornalísticas onde se fala do policial como se ele fosse o bandido, né? E isso, claro, que impacta no dia a dia do cidadão. Aquele cidadão que escolheu a profissão de policial. Eu escolhi ser policial. Eu fui ser policial por vocação. Eu lembro, Rodrigo, quando eu entrei na Polícia Federal, eu larguei um emprego onde eu ganhava 2 vezes mais do que eu fui ganhar na Polícia Federal. Porque eu fui por vocação, eu queria ser policial. E a enorme maioria dos profissionais que entram nas forças de segurança entram por vocação. E quando você entra lá e não tem reconhecido esse teu trabalho, não tem reconhecido esse seu sacrifício, porque ser policial é um sacrifício, você fica realmente impactado. E isso causa esse grande número de pessoas em tratamento de saúde mental e muitas vezes acabam tirando a sua vida. Então, o que a Comissão de Segurança Pública fez foi aprovar um projeto que visa a valorização do servidor de segurança pública, porque um servidor de segurança pública valorizado, ele vai prestar um serviço de melhor qualidade. Sobre o debate do fim da saidinha, a conclusão que nós tivemos foi satisfatória? Olha, eu acho que isso era uma coisa que incomodava toda a sociedade brasileira, né? É uma coisa que não se aceitava mais de forma nenhuma, que a cada data festiva uma horda grande de criminosos fossem colocados em liberdade. Parte desses criminosos não voltavam, né? E parte deles não mereciam aquela dádiva. Por exemplo, um cara que tirou a vida do pai. Como é que no Dia dos Pais ele vai ter direito à saidinha? Uma pessoa que tirou a vida do pai e da mãe. Dia das Mães, Dia dos Pais, ela tem direito à saidinha. Quem matou um filho vai ter. Então, era uma excrescência que tinha no Brasil e que só tinha no Brasil e que precisava ser corrigida. Então, nós tomamos nossa decisão no Congresso Nacional, foi aprovado por uma maioria esmagadora e mais importante do que foi a aprovação no Congresso, foi uma pesquisa feita por Instituto de Pesquisa Nacional, onde 76% da população brasileira aprovou o projeto, né? Não se podia mais conviver com esse instrumento. E agora nós estamos no tempo de normatizar e regularizar isso. Mas eu tenho certeza que isso foi uma decisão legislativa que cabe ao Congresso Nacional e ele assumiu essa responsabilidade que precisa ser efetivada, precisa ser cumprida, porque vai de encontro ao anseio da sociedade brasileira. E mais um dado, Rodrigo. A gente imagina, e foi muito propalado isso, que essa questão da saidinha colaborava com a remissão dos presos, com a recuperação dos presos. O Brasil é um dos países que tem o menor índice de recuperação dos presos, né? Nós temos mais de 80% de reincidência. Então, é um instrumento que está falido, não funcionou, né? Se a gente pretende ressocializar os nossos presos, tem que usar outro instrumento. A saidinha não trabalhou para isso e não funcionou para isso. Nós estamos acompanhando também a discussão acerca da criminalização das saudações, das facções, organizações criminosas. Esse tipo de gesto é feito até com deboche, né, para as forças de segurança pública e faz com que se transforme em um ícone e atraia novas pessoas, principalmente jovens, que a gente tem um esforço enorme para tirar da rota do crime, mas sempre vem esse tipo de criminoso querer atrair, né, os mais novos para esse mundo de trevas. Como é que esse debate está sendo realizado na Câmara também, deputado? Olha, eu acho que a sociedade brasileira
como um todo, tratou de forma muito negligente a questão do fortalecimento das organizações criminosas. E por isso, hoje o Brasil vive um momento muito difícil, né? Nós temos hoje instituições do crime organizado que estão não só nacionalizadas, mas internacionalmente estabelecidas na América Latina e até na Europa. Isso foi realmente um assunto que avançou muito no Brasil e que nos causa uma grande preocupação. E a romantização dessas instituições criminosas, como você disse, acaba atraindo os jovens, né? Que muitas vezes não tem uma outra opção e vem na possibilidade de integrar uma facção criminosa desse como um grande feito, né? Então é preciso hoje, primeiro, se trabalhar de maneira muito dura com relação às organizações criminosas estabelecidas hoje no Brasil, e isso não se faz isoladamente um estado ou outro, isso tem que ser um projeto nacional com a participação da Polícia Federal, todos os instrumentos de segurança pública, porque hoje nós estamos perdendo para o crime organizado. A gente até brinca uma coisa que a gente conversa muito na Comissão de Segurança Pública, que se existe uma coisa no Brasil organizada hoje é o crime. Né? Porque ele se organizou, se estruturou, se enraizou no Brasil e hoje ele tem capilaridade em todo o mundo. Nós vimos agora recentemente a operação da Polícia da Espanha e de Portugal, onde uma organização criminosa brasileira foi identificada lá, atuando na Europa, né? No tráfico de drogas. Então, é uma coisa que nós precisamos urgentemente debater com seriedade, não só com proselitismo, porque senão nós vamos perder a guerra para o crime, né? Nós temos países que trabalharam muito fortemente nessa questão do combate ao crime organizado e que deu certo. A própria polícia americana com relação às máfias americanas, né? E foi uma força-tarefa comandada pela FBI, que é a Polícia Federal Americana, com todas as instituições de segurança pública dos Estados Unidos, e realmente hoje a máfia perdeu sua atuação de forma sistêmica nos Estados Unidos. A máfia italiana, a Camorra italiana também, e foi preciso uma comoção nacional, participação do Ministério Público, do Judiciário, das forças policiais. Se não houver essa união entre forças policiais, sistemas de segurança pública, judiciário, que é fundamental, nós não podemos ter mais um judiciário leniente com crime organizado. E nós temos observado muitas decisões judiciais que conspiram contra isso. Recentemente tivemos a decisão do Supremo, onde um integrante de uma das facções mais poderosas do Brasil teve todos os seus bens devolvidos e a sua liberdade concedida, sendo que um homem com histórico de crimes absurdo, e isso ficou por isso mesmo, né? Quer dizer, você acaba enfraquecendo o sistema de segurança pública em detrimento do crime organizado. E colocando descrença também na justiça. Na justiça. Então, nós precisamos atuar de forma coordenada. Sistema judiciário, Ministério Público, forças policiais, porque hoje o crime organizado é um dos maiores problemas do nosso país. Sobre os benefícios aos réus primários, né? Tem um projeto de lei que está visando encerrar com esses benefícios. Qual a sua visão sobre esse tema? Você acredita que é um momento de acabar com esse tipo de benefício, tratar o réu na condição de réu, independente se ele cometeu um crime ou uma infração pela primeira vez, ou isso é passível de discussão? Olha, isso precisa ser analisado com muita tranquilidade. Existem crimes e crimes, né? Você não pode tratar todo criminoso de forma igual, mesmo sendo um réu primário. Tem um réu primário que ele já tem um perfil de um criminoso que vai continuar na vida criminosa. E tem aquela pessoa que eventualmente comete algum tipo de crime e que é passível de recuperação. Você precisa entender a sistemática e o perfil de cada um. O que nós não podemos mais fazer é romantizar o crime no Brasil, né? Essa política de, não, nós vamos ressocializar, nós temos... Olha, a punição, eu vejo a política criminal americana, quem comete crime, ele vai para a cadeia para pagar pelo seu crime. Né? Se ele quiser, no processo de pagamento da sua pena, se ressocializar, os instrumentos estão à disposição. Mas você não pode ter um sistema penitenciário que tenha como mote principal a ressocialização. Quem está lá dentro está para pagar uma pena por um crime cometido aqui fora. E a sociedade quer isso. Quer que o criminoso pague pelo seu crime, né? Nós não podemos dar uma série de benefícios ao criminoso, porque isso acaba incentivando quem está do lado de fora a cometer crime. Nós temos aqui uma lei no Brasil que é absurda, por exemplo. O homicídio simples, a pena no Brasil, a pena é de 6 anos. Mas com os benefícios de progressão de pena, na verdade, ele cumpre 1 ano. Então você entende que quem mata uma pessoa no Brasil, a pena dele é de 1 ano. A vida de um ser humano no Brasil vale 1 ano. Isso é absurdo. A pena mínima aqui na Argentina é 40 anos, na Colômbia é 38, nos Estados Unidos vai da prisão perpétua a pena de morte. Nós não podemos romantizar um criminoso. Como é que você pode imaginar que alguém que tira a vida de um brasileiro, de um cidadão brasileiro, de um pai de família, possa cumprir, no final de tudo, 1 ano de cadeia? Você acaba incentivando. A impunidade é a maior mola propulsora da criminalidade. Enquanto nós não tivermos leis duras que façam com que o criminoso tenha medo de ir para a cadeia, nós vamos continuar vendo um avanço da violência no nosso país. Vou abrir aqui uma
momento de perguntas, questionamentos dos nossos ouvintes. Aqui o Eleudo Moreira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, deputado. Bom dia, ouvintes. Apesar da redução de número de violência em alguns casos, os dados não retratam a realidade. Eu atuei como policial há 4 décadas, como ex-presidente também de entidade de classe, associação e sindicato, e nós sabemos que muitas vítimas deixam de registrar os boletins de ocorrência, até porque às vezes há uma deficiência na resolução por inúmeros fatores, como falta de condições de trabalho, falta de efetivo, entre outros pontos. Aqui um comentário breve do Eleudo, deputado. E o Eleudo conheço o Eleudo, muito importante o comentário dele, e é verdade, a subnotificação de crimes no Brasil é uma realidade, né? A pessoa perdeu a confiança no sistema, não só policial, mas jurídico, e muitas vezes não vai a uma delegacia registrar a pena, né? A não ser os crimes mais graves, como estupro, como assassinato. Agora, muitas vezes o furto do celular, o furto de uma residência, o furto de um veículo, as pessoas não comparecem à delegacia porque desacreditaram do sistema, não só policial, mas do sistema judicial brasileiro. Aqui o questionamento do Raimundo, ele está fazendo 2 perguntas. Primeiro, sobre maioridade. Um tema que também é polêmico aqui no Brasil. E o segundo, por que não fazem uma lei mais dura para quem compra produtos roubados, no que diz respeito à questão da receptação, deputado? Olha, com relação à maioridade, isso foi inclusive uma coisa que eu gosto muito de falar. Essa foi a primeira bandeira que eu tive quando fui primeira vez candidato a deputado federal, porque eu acho inconcebível num país hoje onde um jovem de 16 anos ele tem o direito de votar, escolher o seu presidente, o seu governador, que eu acho que é a ação mais importante de um cidadão, né? Quando ele escolhe os seus governantes, quem vai ditar as normas da sua vida durante os próximos 4 anos, ele tem capacidade de eleger o presidente do país, o governador do seu estado, o seu senador, o seu deputado, e ele, se ele cometer um crime, ele é considerado inimputável. Isso é absurdo, isso é uma excrescência que a sociedade brasileira não aceita mais. Quando eu fui para a Câmara, eu fui com essa bandeira, fui um integrante da comissão especial que aprovou a PEC da redução da maioridade penal em 2015. Nós estamos em 2024. Esse projeto que foi aprovado na Câmara por mais de 400 votos na época que foi votado, ele ficou mais de 8 anos no Senado sem ser apreciado. Isso é um absurdo. Os senadores deveriam ter vergonha disso. Porque é o seguinte, se você não quer enfrentar o tema, bote para votar e reprove aquela matéria. Agora, não votar é um descompasso com a enorme maioria da sociedade brasileira. E acho que isso a sociedade precisa cobrar do Senado Federal, né? Você não pode ter um projeto de 8 anos acomodado, parado nos arquivos do Senado Federal, sendo que ele foi votado pela imensa maioria da Câmara dos Deputados. E é um anseio da sociedade brasileira. Hoje não tem, é uma minoria que questiona isso. Você hoje entender que um jovem com acesso que ele tem à comunicação, à internet, a tudo, com 16 anos, ele não tem consciência de que matar, estuprar, roubar é crime, isso é inconcebível, né? A sociedade precisa cobrar do Senado Federal uma resposta a isso. Não pode um projeto dessa importância, aprovado na Câmara Federal, depois de passar por várias comissões, pela CCJ, aprovado no plenário por mais de 400 votos, ficar 8 anos, mais de 8 anos dormitando nos arquivos do Senado. Então isso é uma coisa que a sociedade precisa cobrar. E nós da Câmara temos cobrado insistentemente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que bote essa matéria em votação. Aqui o questionamento do Raimundo. Bom dia, Rodrigo. Pergunta para o deputado Aloysio Mendes o que os deputados estão fazendo para melhorar o salário das praças das Forças Armadas, que foi prejudicado durante o governo passado, inclusive com diminuição de salários. Aqui o questionamento do Raimundo. Isso é uma matéria que foi debatida muito no governo passado com relação à valorização dos integrantes das Forças Armadas, que diga-se, em princípio, que eles tiveram ganhos muito superiores ao servidor público comum, né? As Forças Armadas, tanto na questão previdenciária como na relação remuneratória. Mas houve uma diferença de tratamento entre os praças e os oficiais, que realmente não tiveram o mesmo acompanhamento na valorização que tiveram os oficiais. Isso é uma questão que o Congresso não está debatendo nesse momento. Chegou-se a iniciar no governo passado uma discussão sobre isso, mas eu acho que é um pleito justo, eu acho que os praças precisam se mobilizar, levar ao Congresso Nacional esse seu pleito, porque realmente houve uma tratativa diferente entre os oficiais e os praças. Aqui um questionamento da Tereza para a gente encerrar esse primeiro giro de participação dos nossos ouvintes aqui no Ponto Final, em meio à entrevista. A Tereza, ela está com um contraponto. Ela pergunta para você, deputado, como um preso no Brasil, ele vai tentar se ressocializar, de acordo com ela, se a sociedade não dá chance de emprego. Quando ele sai da cadeia, ninguém dá chance para ele cumprir um trabalho. Ninguém dá emprego. Eu conheço um jovem, ele pediu emprego, botou o currículo, mas nenhuma empresa chamou. E ele acabou voltando ao crime porque ele tinha que sustentar a família, deputado. Como fica? Como fazer?
Olha, existe realmente, isso não é só no Brasil, isso é mundial, uma estigmatização daquele egresso do sistema penitenciário. E eu acho que nós temos hoje programas no Brasil, o Judiciário, tanto do Maranhão quanto de outros estados, tem programa de reinserção desse apenado que cumpriu a sua pena, que saiu pela porta da frente de um presídio, para reinserção na sociedade. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque aquele cara, aquela pessoa que sai do sistema penitenciário e que vai procurar um emprego, ele está querendo realmente se ressocializar, porque é um número muito pequeno, viu? Diga-se de passagem, que a grande maioria dos egressos do sistema penitenciário, quando alcançam a liberdade, grande parte volta para a criminalidade por opção dele. Né? Mas aqueles que procuram um trabalho digno, procuram se ressocializar, nós devemos dar oportunidade a ele. Existem alguns projetos muito importantes nesse campo, mas eu acho que a gente precisaria ampliar isso. Como ela disse, realmente tem muita gente que sai, procura um emprego e tem muita dificuldade. Então, eu acho que esse é um assunto que a gente precisa ver com mais carinho e ampliar esses projetos de reinserção daqueles apenados de bom comportamento e que querem voltar ao convívio da sociedade e que, diga-se de passagem, é um número pequeno, mas precisa ser valorizado e a gente precisa dar essa oportunidade para eles. Agora a gente mudando de assunto, visando eleições municipais 2024, correria, muita organização, articulação política. Como é que está a situação do Republicanos aqui no estado do Maranhão? Previsão para São Luís e também para Imperatriz, que é um polo importante aqui para o nosso estado. Olha, nós estamos muito assim satisfeitos com o trabalho que nós fizemos no último ano agora, de fortalecimento do Partido Republicanos, né? O Republicanos no ano passado, já era o segundo maior partido do estado, nós tínhamos 42 prefeitos, né? Nós estávamos muito próximo do primeiro colocado, por menos de 2 prefeitos, essa diferença. Isso mostra a força do Partido Republicanos no estado do Maranhão e no Brasil. Hoje é a 5ª maior legenda brasileira, né? Com governos importantes como o governador de São Paulo, o governador Tarcísio, o governador do Tocantins, mais 5 vice-governadores. Então é uma legenda que tem crescido nos últimos anos de maneira consistente. O Republicano saiu em 2014, quando eu entrei na Câmara, de apenas 9 deputados. Hoje nós temos uma bancada de 43 deputados e 5 senadores. E todo ano, toda eleição, ele cresce de maneira consistente. E aqui no Maranhão não é diferente. Assim que assumi o partido há menos de um ano e pouco, a minha meta era fazer do Republicanos no Maranhão ter a força e o respeito que ele tem a nível nacional. E temos trabalhado muito para isso, Rodrigo. Nós estamos lançando, para você ter uma ideia, 76 candidatos a prefeitos, né? Nós temos mais 26 candidatos a vice-prefeitos e mais de 700 candidatos a vereadores. O Republicanos vem com muita força para essa eleição. Nós vamos disputar em São Luís aqui, numa parceria com o prefeito Eduardo Braide. Inclusive temos uma reunião hoje com o prefeito Braide para discutir essa parceria, de que forma a gente vai avançar para essas próximas eleições. Temos uma candidata hoje que desponta como favorita em Imperatriz, que é a Mariana Carvalho. Todo mundo sabe que Imperatriz é a cidade mais conservadora do estado do Maranhão, mais centrista, mais de centro, tanto que o ex-presidente Bolsonaro ganhou a eleição lá em Imperatriz, e Mariana tem apoio das maiores lideranças hoje desse campo conservador. Teve recentemente com o governador Tarcísio, onde empenhou o apoio a ela, virar na campanha dela, né? E o governador Tarcísio, que tem sido, sem dúvida nenhuma, o melhor governador desse país, né? Eu estive em São Paulo recentemente e assim a gente percebe como a população de São Paulo, o povo de São Paulo e o estado de São Paulo tem crescido muito nas mãos de um homem dos mais preparados que eu conheci nos últimos anos na vida pública. E tem apoiado Mariana, o presidente Bolsonaro também estará lá na campanha da Mariana. Então nós temos uma candidata muito competitiva. A Imperatriz hoje tem uma novidade, que é pela primeira vez terá a eleição em 2 turnos, né? Isso que é muito importante. Porque antigamente um prefeito eleito com 20% dos votos em Imperatriz, ele virava o prefeito. Então a legitimidade daquele prefeito era muito pequena, porque ele representava 1/5 da população. Hoje alguém para comandar a cidade de Imperatriz, ele vai ter pelo menos ter 51% dos votos, né? Isso dá mais legitimidade ao governante para desempenhar a sua função e mais responsabilidade também, né? Porque ele vai representar parcela significativa da população. Então, estamos muito confiantes na eleição da Mariana, lá em Imperatriz, como também aqui na reeleição do prefeito Eduardo Braide e em muitos candidatos que nós estamos lançando. Claro que são 76 candidatos, não vamos fazer todos, mas nós temos aí uma expectativa de crescimento muito forte do Republicanos no estado do Maranhão. Começamos com o deputado federal e presidente do Republicanos do Maranhão, Aloysio Mendes. Deputado, muito obrigado pela presença novamente aqui nos estúdios da Mirante News FM 104,1. Primeira vez, você gostou? Muito gostei. Eu até achei que eu não fosse convidado para vir aqui, Rodrigo, que a última vez que eu estive aqui, antes dessa mudança para a FM, eu convidado pelo Jorge aqui, eu troquei o nome dele aqui na entrevista, que eu tinha vindo de outra entrevista, eu achei que ele fosse me dar aqui um gelo de pelo menos um ano, mas ainda bem que você está aqui substituindo ele e me convidou. Mas olha, é um prazer, parabéns pelo novo estúdio,
principalmente, não só pelo estudo, pela organização, mas pela repercussão e pelo alcance hoje que o programa de vocês tem. Eu ouço sempre pela internet em Brasília e converso com as pessoas aqui. Vocês hoje são realmente formadores de opinião em todos os segmentos, principalmente na área política. E é um prazer sempre estar aqui, porque a discussão aqui é sempre em alto nível e a gente sabe que esse programa tem uma grande capilaridade. Hoje atinge quase o estado todo, né, com a capacidade de mais de 40 quilos do transmissor de vocês. Então é sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, deputado Aloysio Mendes, do Republicanos, também presidente estadual do partido, esteve conosco conversando diversos pontos da segurança e da política na nível de Maranhão e de Brasil. 9h.